Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O que parecia uma estreia promissora acabou se tornando um duro golpe para o Vasco, que viu a vitória escapar entre os dedos em solo peruano. Após abrir 2 gols de vantagem diante do Melgar, a equipe carioca não apenas deixou o adversário empatar, como também revelou uma fragilidade alarmante, a bola aérea. Os 3 gols sofridos tiveram o mesmo roteiro, todos pelo alto, todos deixando a defesa exposta em momentos de extrema importância. Para um time que vinha dando sinais de amadurecimento sob nova liderança, o empate em 3-3 soou mais como uma derrota emocional do que um simples tropeço fora de casa. A quantidade de cruzamentos permitidos, 64 ao todo, não apenas impressiona pelos números, mas também pela passividade com que a defesa reagiu. Se antes a equipe parecia ter encontrado uma estrutura sólida desde a chegada de um novo comando técnico, a noite em Arequipa ligou o alerta máximo. Até então, apenas um dos 11 gols sofridos na temporada havia nascido de uma jogada aérea. Isso mudou drasticamente em uma única partida. A repetição dos erros, em lances semelhantes e em curto espaço de tempo, acende uma luz vermelha no setor defensivo, mostrando que a preparação tática precisa vir acompanhada de mais atenção e capacidade de leitura do jogo. A reta final do confronto foi especialmente dolorosa. O time, que tinha o controle da partida, recuou demais e viu o Melgar crescer. Os erros individuais se somaram à desconcentração coletiva. A falta de combatividade em lances decisivos, como nos gols de Facundo Castro e Cabreira, escancara um problema que vai além da técnica, a falta de liderança dentro de campo para chamar a responsabilidade, reorganizar a marcação e manter a intensidade até o apito final. A defesa que havia sido elogiada por sua solidez se mostrou vulnerável e incapaz de reagir às investidas repetitivas pelo alto. Nas palavras do próprio treinador, o time sabia que o adversário apostaria nas jogadas pelas laterais, com muitos cruzamentos. Mesmo assim, a execução defensiva foi aquém do esperado. A frustração após o apito final não veio apenas pelo resultado em si, mas pela sensação de que tudo estava sob controle até o time, inexplicavelmente, ceder espaços e vacilar justamente no que havia sido mais trabalhado. O discurso de levantar a cabeça agora precisa vir acompanhado de respostas práticas, mudanças na postura, talvez ajustes na zaga e, acima de tudo, mais foco nos momentos de pressão. O episódio serve como um aviso claro: o time ainda está em processo de reconstrução e as falhas não podem ser mascaradas por atuações pontuais. A torcida, que já demonstrava empolgação com a nova fase, agora observa com cautela os próximos passos. O elenco precisará provar que aprendeu com o baque, e que esse tropeço servirá como combustível para evoluir. Caso contrário, erros como os vistos em Arequipa continuarão minando a confiança e os objetivos traçados para a temporada. O desafio não é apenas técnico, é psicológico, e exige uma resposta contundente dentro de campo. Burburinhos vindos dos bastidores do futebol carioca começam a sugerir que o nome de um atacante conhecido por sua explosão precoce e recente recuperação no cenário nacional voltou a ganhar força em São Januário. A possível chegada de Caio Jorge ao Vasco tem causado um frisson silencioso nos bastidores do clube, que estaria de olho em um reforço ofensivo capaz de mudar o ritmo de sua temporada. Após marcar gols decisivos em uma campanha internacional recente, o jogador que brilhou nas categorias de base do Santos e deixou sua marca no futebol europeu, mesmo entre altos e baixos, parece agora estar mais maduro, pronto para encarar um novo desafio. Fontes próximas ao ambiente cruzmaltino sugerem que há uma movimentação cautelosa, mas estratégica, observando a situação do atacante que, em sua última temporada, mostrou não apenas faro de gol, mas também personalidade em momentos decisivos. O retorno ao futebol brasileiro, com atuações expressivas e protagonismo em jogos grandes, fez com que ele voltasse ao radar de equipes com projetos ambiciosos. E é justamente nesse cenário que o Vasco surge como possibilidade concreta, não apenas pela necessidade de reforços, mas pelo desejo de encontrar alguém com espírito de decisão e fome de reescrever sua trajetória. A torcida já começa a se perguntar: será que essa união está por vir? Conversas internas apontam que a indicação partiu diretamente de Fábio Carille, que enxerga no jovem atacante características ideais para o estilo de jogo que quer consolidar no Vasco. Com boa movimentação, leitura de espaços e uma finalização apurada, o jogador se encaixa no perfil de centroavante moderno, aquele que participa da construção ofensiva, mas sabe ser letal dentro da área. Carille teria sido enfático ao apontar seu nome como prioridade, acreditando que ele pode dar ao time o poder de decisão que vem faltando nos momentos mais críticos das partidas. Além da capacidade técnica, o jogador também chama atenção pelo histórico de personalidade forte nos gramados. Mesmo com passagens marcadas por obstáculos, como lesões e desafios de adaptação no futebol europeu, ele nunca deixou de buscar protagonismo.
Sua atuação na última temporada com a camisa de um clube tradicional brasileiro reacendeu a confiança de que ainda há muito futebol a ser mostrado. E agora, sob o comando de Carille, ele pode encontrar o ambiente ideal para retomar o brilho e liderar um ataque que busca reencontrar sua identidade. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Foram tempos de provação e renascimento para Caio Jorge entre as temporadas 22 e 23 e 23 e 24. Depois de uma grave lesão no joelho ainda enquanto defendia a Juventus Sub-23, o atacante viu sua carreira desacelerar bruscamente, mergulhando em um período de incertezas e limitações físicas. Foram meses de tratamento, longe dos gramados e da atmosfera competitiva que moldou seu talento desde os tempos de Santos. No entanto, o retorno triunfal aconteceu com a camisa do Frosinone, quando, mesmo em um time ameaçado pelo rebaixamento, ele reencontrou as redes após mais de 2 anos. Foram 22 partidas e 3 gols que marcaram o início da recuperação de um jogador que, aos poucos, voltava a respirar futebol com a intensidade de antes. O salto veio no Cruzeiro, onde ele finalmente pôde mostrar a versão mais próxima de seu auge. Foram 23 jogos, 7 gols e 2 assistências, com atuações decisivas na campanha que levou o clube mineiro até a final da Copa Sul-Americana. E é justamente esse espírito de superação que chega agora ao Vasco. A expectativa é de que, sob o olhar atento de Fábio Carille, Caio Jorge represente não apenas um reforço técnico, mas um símbolo de reconstrução e ambição para um time que precisa voltar a acreditar. Sua chegada ao Rio não é apenas uma transferência, é uma promessa de impacto, de gols e de esperança para um torcedor que ainda sonha em ver o Vasco de novo entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro. E agora, torcedor vascaíno, é impossível não perguntar: Caio Jorge será o novo nome a incendiar São Januário? A torcida, acostumada a se emocionar com atacantes decisivos, vive a expectativa de ver novamente um centroavante com faro de gol, técnica refinada e personalidade para decidir partidas grandes. Caio não chega como promessa, mas como alguém que já venceu na base, brilhou em torneios internacionais e superou desafios físicos que poderiam ter encerrado carreiras menos resilientes. Ele foi escolhido por Fábio Carille, um treinador criterioso, que sabe identificar peças que se encaixam em seus esquemas táticos com precisão cirúrgica. A pergunta que ecoa nas arquibancadas, nos bares e nas redes sociais é clara: será ele o homem-gol que faltava ao Vasco? A ansiedade é tamanha que qualquer toque na bola de Caio Jorge já será observado com olhos atentos. Ele tem talento, repertório e vivência para fazer história, mas, como sabemos, no Vasco, o peso da tradição é gigantesco e a cobrança vem com a mesma força. O que o torcedor espera agora é entrega, raça e, claro, gols. A química entre jogador e arquibancada pode ser o combustível necessário para que o Vasco embale de vez na temporada. Mas queremos ouvir de você o que acha dessa aposta ousada. Caio Jorge tem o perfil ideal para vestir essa camisa e conduzir o time a um novo patamar, ou ainda terá que mostrar muito mais para conquistar a confiança da massa cruzmaltina? Deixe sua opinião, compartilhe sua expectativa e faça parte desse novo capítulo da história vascaína. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.